Bom dia, minha gente! Bora! Cheguei! 20º dia, metade do caminho. Chegamos! Gente, muito feliz com o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Hoje, 20º dia, né? Da nossa jornada de 40 dias. Chegamos na metade. E só Ele que pode fazer isso pra gente, né? Por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. Eita, João Batista aí, ó. João Batista se entregou, né? Totalmente. Minha vida está com a certeza de que Ele virá. Deus abençoe você que está chegando aqui pelo canal do YouTube, que está chegando também pelo Instagram, que está aqui comigo ao vivo. É uma bênção, né? Poder estar na presença do Senhor. Deus abençoe. Dono dos meus dias, Ele, por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Ô, glória! Tá aqui, Juliana. Diminuindo. E o que importa é que Ele cresça. 20º dia, meu povo. Chegamos. Bom dia, Brasil. Bom domingo pra você. Eita. As suas sandálias. Bom dia, Super Clean. Bom dia, Pai do Senhor. Mosilene, Isabela, Juliana. De que Ele virá. De que Ele virá. Hoje também tem umas histórias fortes. Meu Deus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Olha, tá valendo a pena, né? Todos os dias a gente está aqui. Como que a gente tem se alimentado dessa palavra? Ele é fiel para nos abençoar. Deus continue abençoando a sua vida, que está acompanhando, está nos acompanhando aqui todos os dias. Tudo por amor. Essa música conta a história de João Batista, né? Ele se entregou para a missão. E eu falo para vocês, está sendo muito bom. Está todos os dias aqui de manhã. Está sendo um crescimento, está sendo um transbordar do Espírito também na minha vida. Privilégio. Oi, Bruna. Amém. Tô tentando me lembrar aqui. Soberano Ele virá. Deus abençoe todos, todas que estão chegando. Vou orar com vocês. Pai, te agradecemos, Pai. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Pelo privilégio, Senhor, de servir, Pai, servir. Poder estar acompanhando essa palavra tão poderosa. Obrigado por ser instrumento do Senhor na terra, mesmo com nossas falhas, com nossas fraquezas. Oh, Deus. Mas nós queremos, Senhor, estar aqui por Ti, Jesus. Para servir, Senhor, a igreja, servir o povo que vai ler, que vai ouvir. Quantos, Senhor, vídeo desses tem chegado, trazendo as pessoas para esse lugar. Eu não sei para onde vai parar isso, Pai, mas o Senhor sabe onde vai chegar essas palavras. O Senhor abençoe, Senhor, leituras, fica conosco, Espírito Santo, até o final da leitura da Bíblia. Todos os dias eu te peço, em nome de Jesus, guarda a casa de cada um agora, guarda a vida, guarda a família, em nome de Jesus. Ele vira. Ah, Bruna, Reino Verde. Lembrei. Deus abençoe. Neles.
contigo a sua recompensa, ele virá. Gente, ele virá. Soberano em amor e poder, ele virá. Enquanto isso, nós estamos aqui pregando a palavra. Gente, nós estamos no tempo de leitura, né? Hoje é o 20º dia. Nós vamos ler de Números 17 a 23. Estamos fazendo uma leitura diária de 7 capítulos. 7 capítulos. E esses capítulos eu trago aqui uma reflexão dos aqueles que mais destacam assim pra gente, né? Nesse dia que o Senhor quer falar. Porque eu fico aqui na dispensação do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo vai tocando no meu coração, eu vou falando. Porque a gente lê a Bíblia, né, um dia antes ou pela manhã. Ou se você não está lendo, você pode ouvir, né? Tem um aplicativo que você pode ouvir a Bíblia. E está sendo incrível para mim, tá? Eu creio para vocês também. Deus abençoe aí. Bom dia, Doralice, Jaque. Domingou, né? Estamos aqui firme e forte. 20º dia. Vamos falar agora um pouco mais. Nós hoje falamos, né? Também os assuntos fortes. No final, terminei aqui dizendo que Deus falou que estava eliminando, né? De 20 anos para cima. Todos iam morrer naquele deserto. Por causa da reclamação, murmuração, o tempo todo esse povo reclamando. Agora, gente, nós vamos entrar. Eu peguei aqui um pedacinho ainda do 15, né? Fala das leis das ofertas. Depois é muito interessante que quando vocês forem entrar, né? Fala aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra em que vocês hão de habitar. Então, aqui mais uma vez Deus falando para oferecer, né? Oferta ao Senhor. Fizerem oferta queimadas, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou uma oferta voluntária, ou nas suas festas fixas apresentarem ao Senhor aroma agradável. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais, ele dá toda a descrição aqui, né? Então ele estava ensinando o povo aqui a ser ofertante generoso, né? Porque tudo que o Senhor está te dando, tudo que você tem vem do Senhor. Então seja generoso, seja abençoador, seja grato, né? Quando você for abençoado, entrar aí nas bênçãos de Deus, traz aí, fala que leis a respeito das ofertas. Então ofertas faz parte sim do culto. Existem alguns elementos que fazem parte do culto, né? A oração, a leitura da palavra, a pregação, louvor, né? E a oferta. Isso completa um culto. Então, entrou na presença do Senhor. Seja ofertante também. Já separa ali, né? E oferte também aonde Deus enviar você ofertar. Assim é a lei das ofertas. Sacrifício pelos pecados involuntários também. O que é o pecado involuntário que Deus está falando aqui, gente? São pecados que você comete por engano. Preste atenção. Thalita, eu não tinha noção que isso aqui era um pecado, mas está na Bíblia, está na lei. Então existe sim consequência pelo pecado por engano. Então pecados por engano, os pecados não premeditados, ou seja, tem pecado que é premeditado, você vai fazer consciente, está fazendo aquele pecado ali. Tem gente que sabe que é pecado e está fazendo porque a carne não consegue dominar, né? A carne está dominando ele. Agora, tem pessoas que pecam involuntariamente. Fez ali, cometeu um pecado. Então, para esse pecado involuntário, também tinha aqui as consequências, né? Quando vocês cometerem pecado involuntário, não cumprirem todos esses mandamentos, assim tudo o que o Senhor lhe ordenou por meio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária, isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho por holocausto e aroma agradável. Então, quando, por exemplo, vocês vêm aqui no mapeamento, né, comigo, por que a importância do mapeamento? A gente aqui na conversa, né, no diálogo, pela minha experiência, pelo tempo de conhecimento e de atendimento, né, de conhecer sobre algumas coisas, o Senhor vai me mostrando ali. Às vezes, pecados involuntários, às vezes também consequências de pecados por heranças espirituais.
E a gente vai orando naquele sentido e vai cancelando, tá? Então, existia um sacrifício pelos pecados involuntários. Isso mostra pra gente que a lei de Deus, mesmo você não sabendo, você sofre consequências pelo aquele pecado. É igual, por exemplo, a lei de trânsito. Lei de trânsito. Código de trânsito. Poxa, eu não sabia que aqui nessa via, né, tinha uma taxa de velocidade. Não vi. Vê a conta para você pagar. Ah, eu não sabia que não podia estacionar 1 metro da calçada. Tá no Código de Trânsito. Então, assim, vai vir a multa para você, se for pego ali. Então, a gente precisa entender que, inconsciente ou inconsciente, nós pecamos. Erramos por falhas, né? Então, maledicência, Thalita, maledicência é pecado. Intriga entre os irmãos é pecado. Então, a gente está falando de coisas grandes e coisas pequenas, tá? E aqui, gente, tem um castigo também pela violação do sábado. E agora a gente chega aqui no 16, que foi de ontem ainda, que fala sobre a rebelião de Corá, e Datã e Abirão. Quem são esses caras? Eles são um povo que foi separado para ser líderes dentro do povo de Israel, sabe? Dentro daqueles 70 que iam liderar grupos. Então, é como a gente tem hoje, né? Tem aí o presidente, e tem os governantes, tem os prefeitos, entendeu? Então, Moisés era o presidente. E ele separou governadores para estar ali, porque ele não dava conta de tudo e Deus abençoou, separou esses homens. Então, esses homens já tinham um cargo de posição, né? Bom dia, Celinha, Patrícia, Terezinha, Deus abençoe. Então, o que acontece aqui? A rebelião deles. Corá, filho de Zá, aí vai falando aqui dos nomes deles, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefe da congregação, eleitos por ela, homens de renome, não era qualquer pessoa. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta. Chegaram todos cheios de decisão: basta. Toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Então foram tirar satisfação com Moisés, né? Falando, tá pensando o quê? Só vocês que são santos? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Gente, aí a gente traz para nossa vida, né, dia a dia. Nem todo mundo que está dentro da igreja, nem todo mundo que está numa denominação, numa congregação, né, todo mundo é santo, não. Santo é aquele separado, tá? Aquele que está em busca de separar das coisas erradas, que está andando na presença do Senhor. Não é que ele é perfeito, mas é aquele que está em busca da separação, que não fica entrando na roda dos escarnecedores, que vai para a igreja para adorar o Senhor, né? Mas nem todo mundo que está lá tem essa visão, não, tá? Estão lá ainda com o velho homem, querendo puxar o tapete do outro, querendo arrumar problema dentro da igreja. Vem do mundo, vem com aquelas práticas e vem para dentro da igreja, ainda não passou pelo processo de santificação. Ou melhor, ainda está no processo, mas não se dobra. Então, o que aconteceu com essa galera aqui? Foi isso. Aí Moisés falou assim: olha, amanhã vocês vêm, vamos se apresentar ao Senhor, e a gente vai ver aí quem é quem. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Faça isto, pegue incensários, você, Corá, e todo o seu grupo pode vir na presença do Senhor. Façam isso, pegue incensário, ponham brasa no incensário amanhã, coloque incenso sobre a brasa diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filho de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de Deus, de Israel, os ter separado da congregação de Israel, para fazer chegar a si
a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor, estarem diante da congregação para ministrar-lhe. Ou seja, vocês foram separados, homens e mulheres, para estar na frente de um grupo, para servir na congregação. Isso não foi suficiente para vocês? Aí ele falou assim, vocês agora, né, querem também o sacerdócio? Ele fez chegar a você Corá e todos os seus irmãos, e agora vocês buscam também o sacerdócio? Ou seja, vocês querem tomar o meu lugar. Vocês querem tomar o sacerdócio de Arão. Isso é muito familiar, né, gente? Quando a gente vê quem é de igreja aqui, quem é ministérios, que estão ali, de repente, né, ajuntam um grupo e querem tomar também o sacerdócio. É uma coisa assim louca, né? No tempo da atualidade, eu acho que algum de vocês já estão vendo por aí, existem alguns sites de notícia cristão, entre aspas, que são sites de fofoca, né? Que fica trazendo, né, muitos desses acontecimentos que, de uma certa forma, como nós estamos no tempo dos últimos dias, que Deus falou que viriam muitos escândalos. Como é que a gente sabe dos escândalos, né? Pelos sites, pelos noticiários. E aí, tinha aí uma igreja, né, que os irmãos estavam todos se rebeliando, porque o pastor presidente morreu, e aí tinha um grupo que era a favor de um, tinha um grupo que era a favor do outro, e foi uma coisa horrível, né? Saiu na imprensa e tudo. Então, olha só, é uma briga que estava acontecendo, algo parecido. A turma lá de Corá estava querendo enfrentar Moisés. Já tinha um posicionamento, como Moisés falou, poxa, você já tem uma postura, tem uma posição de líder e vocês ainda querem o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? E Arão, o que é ele para vocês estarem murmurando contra Arão? Moisés mandou chamar Datã, Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram, não iremos. Será que é pouca coisa o fato de vocês nos ter tirado de uma terra que manda leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? Aí começou a murmuração, começou a ofensa. Na verdade, gente, quando se levanta contra uma instituição, quando se levanta contra um ministério que Deus estabeleceu, quando se levanta contra algo, você não está se levantando contra aquela pessoa, você está se levantando contra Deus. Porque foi Deus que chamou Moisés, foi Deus que enviou ele à terra para chamar o povo. É Deus que está conduzindo aquele ministério, é Deus que está salvando, curando, libertando pessoas. Então, calma lá, temos que ter muito cuidado. Então ele falou assim, além disso, você nos levou a uma terra que mana leite e mel e nem nos deu campos em vinha, nem herança. E estava reclamando, né? Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado. Aí que Moisés já fica irado, né? E disse ao Senhor, não atentas para a oferta deles. E aqui tem um ponto. Deus, se você olhar, Deus sempre atentou para aquilo que o homem de Deus, né? Para aquilo que o sacerdote, o profeta falava. Aquilo que o profeta falava, Deus cumpria. Lembra de Elias? Falou para Acabe, durante 3 anos e meio, não vai chover. E a Bíblia diz, pela palavra do profeta. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Então Moisés ficou irado, não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nem um só jumento, e não fiz mal nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá, você e todo o seu grupo ponha-se diante do Senhor, você e eles e também Arão. No dia de amanhã, vem para o arraial, vamos embora. Cada um pegará o seu incensário, coloca na sua mão, né? Aquele que é onde eles faziam no santuário, né? A chamar a presença de Deus ali, enfim. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários também, você e Arão, cada qual com o seu.
Assim pegaram cada um seu incensário, puseram brasa, tal, se prepararam, tal, aquela coisa toda. Sabe aquela galera que está na rebeldia? Fala assim, vamos subir no monte, vamos orar a Deus, né? Para o Senhor bradar contra aquela tal. E faz ritual e tudo. Tá? É mais ou menos isso aqui, eu estou contextualizando. Aí foi. Assim pegará cada qual o seu incensário. Puseram. E Arão diante da porta. E puseram Arão, né? Moisés e Arão se puseram, né? Diante da porta do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo, a parte da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu na congregação. A presença de Deus veio. O Senhor disse a Moisés e Arão: afaste-se do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Aí entra o intercessor, a misericórdia. Por que os intercessores na terra é importante, gente? Para o juízo de Deus não vir com tanta fúria, com tanto furor. Olha aqui, ó. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado com toda a congregação? Entende isso? Então ele foi interceder. Deus não, é um homem que está fazendo isso, que está rebeliando contra e chamando outras pessoas. Porque as pessoas, gente, no modo geral, né, elas não tinham comunhão com Deus. E a mesma coisa no dia de hoje. Uma boa parte do povo não tem uma comunhão a ponto de ouvir Deus e ter discernimento. E Deus levanta líderes, pessoas que são capacitadas, né? Põe numa posição para poder conduzir pessoas. Mas esse líder, ele vai dar conta a Deus também das coisas que ele faz, tanto para o bem quanto para o mal. Moisés, ele entendia isso. Ele poderia usar do seu poder. Tanto que a gente vai ver mais aqui na frente, que Deus castigou Moisés pelo um ato que ele vai fazer. Mas o Moisés, ele foi diante de Deus e falou: não é todo mundo, é um homem, né? Então o Senhor disse a Moisés: afaste-se do meio dessa congregação. E eles clamaram a Deus: ó Deus, né? O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda a congregação dizendo: afasta-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estava Datã, Abirão e os anciões de Israel, e foram com eles. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem da tenda deles. Homens perversos, tá aqui, ó. Homens perversos, e não toquem nada do que é deles. Então, a galera que acompanha uma pessoa numa rebelião, a maioria deles, preste atenção, que acompanha, estão sendo inflamados pelaquela pessoa que está provocando, trazendo contextos, né? Falando de coisas, está vendo que a direção isso, porque esse ministério é aquilo, tarará. Ok. Então a maioria está sendo inflamada, mas o cabeça, ele sabe o que ele está fazendo. E sabe por que Deus odeia a rebelião? Porque foi isso que Satanás fez lá no céu. Provocou uma rebelião, porque eles também têm livre-arbítrio. Provocou uma rebelião, e o que aconteceu? Um terço dos anjos vieram com ele. É esse aí que a gente vê aí, os demônios agindo na face da terra, tá? Então, Deus reprova rebelião, tá? Saia no amor, saia conversando, saia de forma digna, né? Se Deus te chamou para um ministério, se Deus tá te chamando por um propósito, faz tudo corretamente, cumpre, sem ofensa, sem denegrir, né? Então, Deus vai te honrar. Você não é obrigado a ficar no ministério que Deus já mandou você sair. Você não é obrigado a ficar ali suportando. Se você está saindo no tempo que Deus está estabelecendo, foi lá, conversou com a direção. Olha, nós estamos saindo, Deus tocou no nosso coração. Foi isso que a gente fez. Olha, pastor presidente, agradecemos por tudo que o senhor fez por nós.
Louva a Deus pela sua vida, pela vida do seu pai, que nos chamou, nos abençoou, mas nós estamos saindo, porque o Espírito Santo falou conosco que nós precisamos. Ele falou, amém. Se o Espírito Santo falou com vocês, quem sou eu para dizer que, né? Então vai em paz. Então, é isso. Vai. Agora aqui, muitos ministérios fazem na surdina as coisas. Tá na surdina, gente, tá um negócio embaranhado. Olha, fica na sua, porque isso é problema, entendeu? Foi o que aconteceu aqui, ó. Então, peça que todo mundo saia de frente, perto da família de Corá, da onde mora Corá, Dan e Abirão, que são a galera aí do rebeldia, né? Peço que vocês se afastem da tenda deles. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Ficou todo mundo com eles ali. Então Moisés disse, nisto vocês saberão que o Senhor me ouviu a realizar todas essas obras, que não procedem de mim. Ou seja, tudo isso que eu estou fazendo com vocês, tirei vocês do Egito, está caminhando aqui, isso não procede de mim, isso foi do Senhor. Se estes homens morrerem como morreram todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Ou seja, se não acontecer nada com vocês, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca, ele foi falando ali, e engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, então foi pela palavra de Moisés. Existe um perigo muito grande, que às vezes um homem de Deus que está ali, ele tem que ter muito cuidado, né? Na hora da ira. Então, pai, mãe, líderes, na hora da ira você falar uma palavra de maldição para alguém. Por quê? Porque na hora da ira você pode falar o que não deve. Não quer dizer que você vai sofrer consequências. O líder vai sofrer consequências depois. Mas ele já liberou aquela palavra. Tem poder. Então você recebeu uma palavra de maldição de uma liderança. Procure uma outra liderança. Confesse isso e peça que ela ore retirando essa palavra de maldição. Porque nosso Deus não quer que você viva debaixo dessa maldição. Tá? Às vezes foi num momento de briga, foi num momento de... Vai lá, peça perdão a essa liderança e desfaz isso. Mas o Senhor, aí ele fala assim, ó, como se dá como todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra se abrir, ele foi falando aqui. E aconteceu que assim que ele acabou de falar, abriu a sua boca, a terra abriu a sua boca, olha. A terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Ele, a família, as pessoas que estavam com ele, todos os bens, a terra abriu, engoliu eles vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceu do meio da congregação. Sumiu, desapareceu, não deixou legado, não deixou sucessor. Pegaram? Então cuidado com a rebelião. E aí vai para todos os sistemas, né? Não só religioso. Vai desaparecer da face da terra. Não vai deixar nem descendente, gente. É forte, né? Nem descendente fica. Aí você para pensar, gente, o ministério daquele pastor, né? Não vai deixar nem... Sumiu da face da terra. Não tem descendente. Aí a gente vai ver. Aí busca a história, né? Quando vê a história lá atrás, participou de rebelião, fez o que não era bem aos olhos do Senhor, tá? Teve uma morte espiritual, não foi mais pra frente. E assim vai. E aconteceu que assim que Moisés acabou, então cuidado, como a gente fala, né? Se rebela contra uma liderança.
mesmo independente se aquela liderança está fazendo algo que não é agradável aos olhos do Senhor. Eu preciso sair e saber que Deus é quem justifica. Deus é quem vai justificar as coisas na minha vida, tá? Tem misericórdia, Senhor. É isso aí. Aí, ó, eles e tudo que lhe pertencia desceram vivo ao mundo dos mortos, e a terra os cobriu e desapareceu. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir, para que a terra não venha nos engolir também. Então veio fogo do céu, porque aqueles que estavam na rebelião, né, veio fogo do céu e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue o incensário do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Gente, aqueles homens estavam usando. E aí, ó, deixa Deus falar com você. Aqueles homens estavam usando os elementos que eram santos. Deus falou: pega o incensário, joga a cinza longe e traz o incensário para cá, porque os incensários são santos. Foi santificado, foi apresentado ao Senhor. Mas quem estava usando não era. Eita, assim diz o Senhor. Quantas pessoas estão tocando nos incensários de Deus, mas não são santos? Vou tomar aqui um copo d'água. Vocês estão entendendo? Tocam nas coisas do Senhor, ministram, sobem nos altares, pegam os microfones, que são coisas santas, altares santos, mas essas pessoas não estão na santificação. Aí a gente vai ver isso mais pra frente, né? Começa um negócio a quebrar lá na frente. E aí que a gente vai entender, né? Muitas coisas. É isso aqui, ó. Corre, pega lá os incensários da mão deles. Quanto ao incensário daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que eles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos, e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Aí começou de novo um outro tumulto. E contra Arão, e dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. O povo queria fazer rebelião ali com tumulto, né? Vocês mataram, sabe aquela panelaça na rua, aquela coisa toda, né? Porque matou alguém, aí vem todo mundo pra rua para poder fazer não sei o que, não sei o que. É mais ou menos isso aqui que estava acontecendo. Contra Moisés agora e Arão. Então, vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viram para a tenda do encontro, e eis que uma nuvem cobria e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: sai agora vocês no meio dessa congregação, e eu a consumirei num momento só. Gente, entende que de vez em quando vem um juízo de Deus na terra? Porque o negócio tá feio, tá? Sai agora vocês. Então eles se prostraram sobre o seu rosto, e Moisés disse a Arão: deixa eu ver aqui. Saíram do meio da congregação, então eles se prostraram sobre o seu rosto, né? E Moisés disse para Arão: pegue o incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. A praga começou a alastrar. Olha a praga aí, ó.
que alastrou aí. Vem, tá vindo a morte, tá vindo. E aí o que aconteceu? Arão, pega o incensário, corre agora para poder aplacar a ira do Senhor. O que isso quer dizer? Simboliza para nós. Quando vem um juízo desse, Deus precisa de intercessores na face da terra para orar, para pedir a Deus para aplacar. Aplaca, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Corre, Arão. Arão correu. Ah, gente, é tanta coisa que a gente aprende na palavra, né? Tá aqui, ó, tá escrito. Ponha nele algumas brasas e vai, porque Deus está indignado. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Olha quantas pessoas estão morrendo, que vão sendo contaminadas pelo pecado que o diabo faz na face da terra. Engana as pessoas. Entram em partido X, partido Y. Bandeira X, bandeira Y. E vai. E eu tô falando de crente também, tá? Que fica pra lá, que fica pra cá. Vocês estão entendendo, gente? Não precisa ser muito claro aqui não, né? Pra eu evitar que a live caia. Tocar nomes, falar situações. Mas vocês estão entendendo. Pôs-se em pé entre os mortos, ó. O intercessor, nós temos um ministério onde também nós preparamos pessoas para ser intercessores. O intercessor, ele tem que ter uma vida no altar. Ele tem que ter uma vida em consagração. Ser intercessor não é simples assim. Porque você vai se colocar numa batalha dessa, numa situação dessa. Entendeu? Você ora por pessoas, por situações que estão ali pedindo o seu misericórdia. Porque muitas vezes não acontece algo tão maior e grave, né? Numa igreja, numa sociedade. Porque tem aqueles homens e mulheres de Deus fiéis ali. Senhor, não julgue, Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor vai de... voltamos. Voltou. É forte. Então, tem coisas que a gente não pode muito falar, né? A conexão parou de repente. Vai voltar aí pra vocês. Voltou aí? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Falou sim. Travou. Voltou aqui. E aí, gente, ó. Deus agora, então, reprova, né? Esse negócio. Aqui no 17, vamos seguindo. Aqui no 17, Deus confirma a confirmação da liderança. Após a rebelião de Corá, Deus ordena que cada líder tribal traga seu bordão ao tabernáculo. O bordão de Arão floresce milagrosamente, provando que ele é o escolhido para os sacerdotes. Então aqui a bordão de Arão floresce, tá? Porque cada líder trouxe, Deus fez com que o bordão de Arão floresce. Isso quer dizer para você o seguinte: não se preocupa. Se alguém faz rebelião contra você, Deus vai florescer mais ainda o seu ministério. Deus vai florescer mais ainda o seu chamado. Entendeu? Se tira 500, Deus manda 1000. Então não se preocupe com isso. No 18, então, esse sinal, né, do florescer reforça que uma liderança espiritual deve ser respeitada, evitando novas rebeliões, tá? Então Deus fez com que Arão fosse respeitado ali agora, que ele era um dos sacerdotes, né? No 18, fala sobre deveres e direitos do sacerdote.
Então Deus define claramente as funções dos sacerdotes e levitas no tabernáculo. Somente os sacerdotes podem ministrar nos aspectos mais sagrados. Então tem coisas que é um ofício. Então Deus nos chamou, né? Deus chamou o ministério do pastor Paulo, e eu sou a esposa do pastor Paulo, nós trabalhamos por muito tempo ali. Então tinha coisa que é específico dos pastores para agir, para fazer, né? Então a gente sabe que essa é uma responsabilidade nossa. Então, somente sacerdote pode ministrar nos aspectos mais sagrados. Então, tudo isso Deus foi trabalhando. Por quê? Porque aquele sacerdote, ele levou sobre ele a unção que Deus derramou, né? Da unção. E também, quem mais é dado é mais cobrado. Exige de nós também, que somos liderança, um preparo, né? Para poder estar nessa função, estar nesse lugar. Ok? Também aqui fala sobre, dentro do 18, fala sobre deveres e direitos, né, dos sacerdócios. Fala sobre os dízimos. Os dízimos e ofertas são destinados ao sustento dos sacerdotes e levitas, demonstrando a provisão divina para aqueles que o servem. Então, gente, sim, Deus estabeleceu as ofertas para quê? Porque os levitas, eles serviam dentro da congregação. Eles que faziam toda a manutenção. Arão estava ali. Arão não tinha terra, propriedade para plantar, e nem os levitas. Eles trabalhavam no templo. Por isso, lá Malaquias, quando você vê lá na tua igreja, lendo Malaquias 3:10, tá falando de que Malaquias 3:10? Disso aqui, dos filhos de Israel, que deixaram de levar os dízimos para a casa do tesouro e estava faltando mantimento. Por quê? Os levitas precisaram sair, porque abandonaram. Isso aí a gente vai ver mais na frente. E Deus começou a repreender. Porque vocês não trouxeram os dízimos e oferta? Porque está faltando mantimento. Então o mantimento que estava faltando, ela estava se referindo a isso aqui. Tá? Porque os levitas, eles são sustentados pela obra. Então nós temos um ministério e dedicamos a ele 100%. Então é justo e é digno e é honroso da parte de Deus que os sacerdotes, pastores, né, as pessoas que estão envolvidas naquele ministério recebam por ele, tá? Então é isso que está falando aqui sobre os dízimos e ofertas. Fala aos filhos, né, que eles, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não leve sobre si o pecado. Então agora só os levitas, mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Ou seja, você também vai responder pela igreja. Este é o estatuto perpétuo de toda a geração. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor a oferta, esse eu dei por herança aos levitas. Porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio do povo de Israel. Então, eles não tinham posses. No 19, fala sobre as águas purificadoras. Aqui também tem algo muito forte. O Senhor disse a Moisés, no 19, vamos lá. A novilha vermelha. O Senhor disse a Moisés e Arão, esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo, diga ao filho de Israel que traga uma novilha vermelha, perfeita. Ó. Quando o povo reclama, Deus estabelece um ritual de purificação usando as cinzas de uma novilha vermelha misturadas com água. Isso purifica aqueles que tocam em cadáveres, preservando a santidade do acampamento. Então Deus fala para eles, ó, traga uma novilha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregue essa novilha ao sacerdote Eleazar, este a levará para fora do arraial e ele será morta diante deles. Então aqui tem também algo sobre purificação, sobre essa novilha vermelha. Existe uma informação, né, que todos os rituais para o terceiro templo que está sendo construído, né,
que isso está em algum livro que a gente ainda vai ler, que Deus vai restabelecer o templo novamente de Israel, isso é um sinal da volta de Cristo. Já ouviu dizer, já tem noticiários que essa novilha vermelha, que é a que faltava para poder complementar, né, esse novo templo que vai ser erguido, ela já existe e já chegou, né, já está lá. Então, assim, é algo interessante para a gente pensar, tá? Todo o ritual, todos os elementos, toda a construção do novo templo já está sendo feita. Isso é um símbolo do nosso do final dos tempos, né? Onde ergueriam novamente o templo lá em Israel. Então, fiquem alerta quando vocês ouvirem falar aí sobre a novilha vermelha. Deixa eu perguntar aqui, alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém na internet falando sobre a novilha vermelha de Israel, sobre o terceiro templo que está para se erguer? Alguém já ouviu aqui de vocês? Fala aí para mim. E nós vamos, enquanto vocês estão falando, nós vamos aqui para o capítulo 20. A morte de Miriam, Moisés fere a rocha em Meribá. Se não, vocês ficam atentos, vocês vão ouvir isso aí em algum momento, tá? O 20, gente. Então, agora o capítulo 20 também é muito importante, algo que eu vou falar aqui. Quando o povo reclama por água em Meribá, acontece algo. O povo de Israel começa a reclamar que está faltando água. Então, antes disso, fala sobre a morte de Miriam. Deixa eu ver aqui a resposta de vocês. Não. Ninguém ainda ouviu, né? Sim, sim. Então, vocês vão ver mais pra frente falarem sobre isso. Vamos aqui, a morte da Miriam, números 20. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ela foi sepultada. Ponto. Fechou aqui. Não havia água para o povo. Só isso que a Bíblia fala de Miriam, que ela morreu ali quando chegou, né? Então, olha só, o que Deus falou? Nenhum desse povo acima de 20 anos entrará, lembra lá atrás? Entrará na terra prometida. Então, todo mundo foi morrendo. Moisés, então, agora se depara com uma situação que o povo está faltando água. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e nossos irmãos e animais. E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos? Então, assim, o povo era terrível, gente, reclamava de tudo, né? E agora nem água para beber. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor apareceu para eles. Então eles iam para a presença do Senhor. Gente, quando alguém discutir, quando alguém falar mal, quando alguém levantar falso testemunho com você, vai para a tenda do encontro, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai lá para a presença do Senhor. É isso que Moisés nos ensina o tempo todo, né? Lançava o seu rosto em pó lá, vamos ver o que o Senhor vai falar. Porque dá vontade da gente agir, né? Mas Deus fala pra gente, faça dessa maneira. Então olha o que aconteceu aqui. E a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão e o seu irmão. E diante do povo falem. Preste atenção aqui, ó. Falem a rocha. Deus agora mandou ele falar. Porque tudo isso aqui simbolizava quem? O Cordeiro de Deus, que era Jesus. Ele ia ser ferido. Agora ele falou: fale a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha, e darão de beber a congregação e os animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. Então Moisés disse-lhe: agora escutem, rebeldes. Então Moisés já estava como? Irado. Então o problema da liderança
que ela acaba se cansando, porque anos e anos, né, vai passando ali e começa a falar e maltratar a igreja. Falar por causa que está no seu coração uma ira, por algo que ele ouviu, por algo que ele fez, por algo que a congregação está fazendo, e ele chega, pega lá o microfone lá no púlpito e começa a descascar no povo. Ou seja, para quem quer e quem não quer. Começa a falar o que não deve, começa a maltratar. Aí Moisés pega o microfone, né? Estou conjecturando. Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia desta rocha para vocês água? Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Vapt! Agora toma, beba água, seus rebeldes. Então, ó, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. 2 vezes. Deus falou aqui em cima o quê? Fale a rocha e ela dará sua água. Só falar, rocha, saia água para o povo. Só isso. Mas ele feriu a rocha 2 vezes, olha. Então Moisés pegou o bordão que estava diante dele. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. Ué, irmã Thalita, mas então a água saiu. Saiu, sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Deus falou para ele fazer e vai acontecer. Agora, olha o que aconteceu depois. Saíram muitas águas e a congregação e seus animais beberam. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Deus falou para Moisés, ó, porque vocês não me honraram na frente desse povo. Além de falar, ainda feriu a rocha 2 vezes. Vocês 2 não vão entrar na terra que eu vou dar para eles. Já pensou, gente? Depois de tudo que você passa? Mas por que Deus faz isso? Porque Deus é justo com a sua palavra. E Ele sabe que o homem é falho. Tá? Então, quando o povo reclama por água em Meribá, Moisés, em desobediência, fere a rocha em vez de falar com ela, como Deus mandou. Por causa disso, ele e Arão são proibidos de entrar na terra prometida. Arão morre no monte Horebe e o seu filho Eleazar assume como sacerdote agora no lugar dele, tá? Então, ó, de Cardes, Moisés enviou um mensageiro ao rei de Edom, assim diz o seu irmão Israel, você conhece todas as aflições. Moisés solicita passagem, né, por um lugar. E a morte de Arão. Então partiram de Cardes os filhos de Israel, toda a congregação para Monte Hor. O Senhor disse a Moisés e Arão, o Senhor disse Moisés e Arão no monte, nos confins da terra de Edom. Arão serão reunidos ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra. Olha aqui quem falou, Deus falou para os 2, vem cá, vocês 2 no monte. Olha para lá, olha lá. Tá contemplando a terra? De longe eles viam a terra. Mas Deus falou, vocês não vão entrar na terra. Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar e diga-lhes que subam ao monte Hor. Depois tire as vestes sacerdotais e coloquem Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo ali e ele morrerá. Moisés fez o que o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e Arão morreu ali no alto do monte. Entendeu, gente? Tem sacerdócio que não vai muito à frente. Tem sacerdócio que Deus vai recolher antes do tempo.
Ah, meu Deus, não imaginava que o fulano ia morrer. Deus sabe por quê tá fazendo essas coisas. Tem sacerdócio que não vai para frente. Deus recolheu. Entendeu, gente? Tem coisa que acontece que a gente não sabe. É um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, teve um ministério próspero, fez muita coisa maravilhosa. Mas Deus recolheu. E aí? Quem somos nós? Chama Arão. Vai morrer aqui no monte. Morreu no monte. Moisés fez como o Senhor lhe havia dito, e Arão morreu ali. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando o filho que assumiu. Agora o filho assume o lugar do pai. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. E todo mundo chorou. Ok? Mas Deus sabe o que está fazendo, né? E no 21, para a gente finalizar aqui, a derrota do rei de Arad, a serpente de bronze, ó. Após reclamação novamente, o povo é atacado por serpente venenosa. Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze, e aqueles que olham para ela são curados. Então vamos lá. O que acontece aqui no 21? A derrota do rei de Arad, o rei de Cananeu, que habitava no Negueb, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarém. Então todas as nações, agora em volta, estavam ouvindo dizer de que vem um povo aí que saiu do Egito, o mão forte, o Deus deles, tiraram eles de lá. Era isso mesmo, o povo começava a ouvir que Deus estava fazendo na congregação. Então as nações vizinhas começaram a querer atacar. Tanto que a gente vai ver aqui no capítulo 22, eu vou falar sobre isso amanhã, Balaque envia mensageiro a Balaão para amaldiçoar, né? Todo mundo já ouviu essa pregação de Balaão, né? Amanhã eu vou trazer alguns contextos interessantes. Então, a derrota do rei de Arad, ele ficou desesperado. Ih, tá vindo um povo aí. Então Israel fez um voto. Eles atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares este povo às minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Os israelitas destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades. E aquele lugar foi chamado de Ormã. Então os israelitas partiram do monte pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Gente, eles estavam diante de acabado de vencer uma batalha. E o povo estava no caminho e começou a ficar impaciente. E falou contra Deus e Moisés: por que vocês nos tiraram do Egito para que morremos nesse deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Oh, meu Deus, está reclamando da comida, irmão? Olha aí, ó. Por que você não ajuda, né, a sua liderança? Tô enjoado dessa comida ruim aqui. Faz alguma coisa para ajudar. Faz alguma coisa. Mas olha que o povo começou a reclamar com Moisés. Olha, comida descendo do céu. Esse povo não tinha que plantar. Não precisava plantar. Não precisava colher. Só pegar ali, ó. Cair ali na tenda deles. Eles pegavam. Fast food. Ali na hora. Pediu, veio. Esse povo não tinha que trabalhar para poder a sandália ficar nova. E ainda assim reclamou. Ó. Que a comida estava ruim. A gente não aguenta mais comer esse negócio. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas. Gente, vem cada insight de Deus aqui. Sabe aquela congregação, aquele povo que está reclamando de tudo? Deus vai mandar cobra venenosa no meio de vocês. Vai mandar falsos profetas, falsas pessoas que vão destruir mais ainda a congregação. É forte, hein? Meu Deus, alguém já viu isso aí, por aí? Chega aquela galera assim, ó.
que começa a dominar todo mundo aí, ó. Misericórdia, Senhor. Aí manda uma galera, um povo estranho. Cobra venenosa. Ó. Então, Janice, só o Senhor na minha vida. Ô, Jesus. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobra venenosa, que mordia o povo. Olha aí. Vai arrancar tudo de vocês. Meu Deus. Eu já vi isso, gente. E foi uma peleja. Foi uma peleja para tirar essa situação. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobra venenosa, que mordia o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Muita gente morre espiritualmente. Então o povo foi a Moisés: nós pecamos. Aí o povo começa a clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia. Nós estamos aqui numa opressão, o povo nos oprimindo. Nós pecamos, falamos contra o Senhor. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós essas cobras. Então Moisés orou pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a sobre um haste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre um haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Gente, tem muita coisa aqui. Ei! Tá acontecendo o que na tua congregação? Tá acontecendo o que no meio do teu povo? Né? Cobras venenosas que estão aí. Começa a clamar ao Senhor, pedir perdão pelos pecados, pela reclamação, pela murmuração da igreja, para que a graça do Senhor mande e envie e tire essas cobras daí. Mas antes dessa cobra sair, ela vai matar muita gente. Jezabel, espírito de Jezabel, vai matar muita gente aí, dentro dessa congregação, dentro dessa casa, dentro desse lugar. A ponto de, ir minguando. Ora ao Senhor, pede ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Para que o Senhor remova essas víboras, né? Esses espíritos malignos que vêm para destruir a casa do Senhor. Amém? Aqui fala da jornada dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e camparam em Obade. A vitória sobre o rei de Esbom, a vitória sobre o outro rei que eles foram ganhando. E amanhã eu vou falar sobre Balaque e a gente começa no 21, 11º dia, a partir do 24. Mas amanhã eu vou falar um pouco sobre Balaão, tá? Que fica no 22 e 23 e 24. Tá falando sobre Balaão. Eu vou fazer um resumo e a gente começa aí Números 24 amanhã. Gente, muito bom a palavra, né? Olha quanta coisa que a gente vai abrindo nossos olhos espirituais, tá bom? O Senhor é o mesmo. É o mesmo sempre, sempre foi e sempre será. Os acontecimentos acontecem, só que espiritualmente, né? Acontece. Então começa a pedir ao Senhor para abrir sua visão, discernimento, e vai para a tenda do encontro, vai buscar o Senhor, vai jejuar, vai pedir direcionamento a Deus, né? Porque o Senhor tem grandes coisas a fazer. Amém? O Senhor é a cura. O Senhor cura o seu povo de todos os males, né? Vamos terminar com esse louvor aqui, uma nova história. Deus tem uma história para sua vida. Deus tinha uma história para Abraão. E ele vai manter o povo. Só que o povo precisava de tratamento, viu? Olha quanta coisa a gente está vendo. Então o que você vê aí na sua igreja é antigo, tá? Dos tempos antigos já vem vindo. Sai de sua tenda, ó filho meu,
Amém, Doralice, Deus abençoe. Simone, Jaqueline, Elizabeth, Ana Cristina, Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado, uma EBD abençoada, né? E amanhã a gente está aqui. Então durante esses 40 dias eu vou ficar com vocês. Depois eu vou ver um método como 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Mas a gente continua ouvindo e lendo a palavra, tá? Vocês não param não. Porque a gente, 7 capítulos por dia, você vai ler até lá para junho, maio, junho. Você leu a Bíblia toda, você ouviu a Bíblia toda. Eu vou colocar novamente, Juliana, esse PDF que a gente corrigiu, coloca de novo aí no grupo, tanto num grupo quanto no outro, para os irmãos pegarem. Filho meu, minha bênção será sobre uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Ai, Josi, tudo aquilo que perdido pra você também. Ouvirei de sua boca, te abençoe. Compartilha, tá, gente? Comenta quando estiver lá no YouTube. Comenta essas lives, compartilha, se inscreva. Eu quero que a gente chegue lá a 1000 inscritos, porque eu consigo fazer live pelo YouTube e alcança mais gente ainda, tá? Te mostrarei. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.